Desde o ano passado, o Ministério da Agricultura está colocando em prática um plano para a erradicação da febre aftosa nos estados, com a retirada gradual da obrigatoriedade da vacinação. Se por um lado a medida visa aumentar o mercado de exportação de carnes, por outro a preocupação, inclusive aqui em Santa Catarina. Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Desde 2007, Santa Catarina é reconhecida por esse status sanitário diferenciado, condição que impactou direta e indiretamente, principalmente no aumento das exportações de carne suína e de aves. Após o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal, o estado se tornou o maior exportador de carne suína e o segundo maior de carne de frango do país, alcançando os mercados mais competitivos do mundo. Mas esse status pode estar ameaçado. O secretário de Agricultura de Santa Catarina, que acompanhou o processo da certificação, não esconde a preocupação com a retirada da vacinação em outros estados. A decisão ela é boa, porque é uma forma de estar se evoluindo, né? E eu acho que como Santa Catarina fez, outros estados também podem fazer. O que nos preocupa, na verdade, é a forma como está sendo feito. Eu estive em muito contato com o pessoal da OIE, lá em Paris, como também a consultoria que nós contratamos para o Estado de Santa Catarina, uma consultoria da Europa, né, para nos ajudar a fazer todo o sistema. E vemos que o que está sendo feito aí, ele não traz uma segurança. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa foi aprovado em 2017 e começou oficialmente em 2019. O plano prevê que a vacinação seja suspensa gradativamente no Brasil, separando os estados em 5 blocos. Paraná, vizinho de Santa Catarina, já fez a retirada da vacinação e Rondônia já iniciou o processo. O Rio Grande do Sul também já sinalizou que pretende tirar a obrigatoriedade da vacinação ainda no primeiro semestre. O que nós estamos vendo é que o trabalho, o programa do Ministério está olhando só o capítulo 1. Né? E o capítulo 1 diz, você pode até identificar ou ter a rastreabilidade de animais, né, sem fazer uma identificação, né, individual. Mas isso quando você fala isso, você também tem que levar para a realidade, porque de fato acontece. Então quando você vai lá no capítulo 4, ele diz que você tem que fazer uma análise de um suíno. É fácil, ele é nascido em lote, criado em lote e vendido em lote. Né? Agora o bovino não. O bovino ele é criado, ele é nascido em qualquer lugar, ou sozinho, é criado talvez em outro lugar, é desenvolvido ou cresce em outro lugar, né? E que você perde totalmente a rastreabilidade, principalmente a origem dele. Emílio é vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal e acompanha de perto o processo da retirada da vacinação. Diz que não é contra, mas acredita que a conscientização da cadeia produtiva do que é necessário para manter o rebanho livre de aftosa sem vacinação é um dos pontos críticos. Uma vez que você tira a vacinação, você passa a ser trânsito dependente. É aquele estado que não pode deixar que ingresse na sua área, no seu território, no território do estado, animais contaminados. Então você tem que ter essa preocupação com as barreiras fixas, com barreiras móveis, com equipe de emergência, com reservas financeiras, com legislação pertinente e principalmente se preparar com um banco de vacina e antígenos para caso tenha um evento, você possa controlá-lo com vacinação de maneira eficaz e rápida para demonstrar para todos que são seus clientes, para todas as autoridades que voltariam a revalidar você, que você foi capaz de controlar a enfermidade. Salani cita exemplos de países como Uruguai e Argentina, em que a doença voltou poucos anos depois da retirada da vacinação. Talvez seja por esse aprendizado, por esse histórico recente, que esses países que nos cercam, como Paraguai, Argentina e Uruguai, já declararam nas reuniões oficiais da COSALFA que não retirarão por hora a sua vacinação. Uma coisa é você controlar a enfermidade num rebanho vacinado, que tem memória imunitária, que tem animais que vêm sendo vacinados. Santa Catarina mantém atualmente 63 barreiras sanitárias fixas nas divisas com Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina, que controlam a entrada e saída de animais e produtos agropecuários. Além disso, no estado, todos os bovinos e bubalinos são identificados e rastreados, sendo proibida a entrada de bovinos provenientes de outros estados. O Paraná pode até ter um bom serviço, mas
não vai estar cumprindo com o que a OIE preconiza e que principalmente países, se eles têm o objetivo de atingir países, prêmios como o Japão, Coreia e tudo mais, não vão conseguir. Por quê? Porque não vão conseguir provar a origem do animal. Você pegar o certificado sanitário de Santa Catarina, com o Japão está lá, que você tem que comprovar que ele é nascido e criado em Santa Catarina. O Paraná não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem a identificação, a confirmação da origem do animal, e aí ele vai não vai atingir esses mercados. A partir do momento em que os estados tirarem a obrigatoriedade da vacinação, o Sindan afirma que não vai se comprometer em manter estoque. A decisão já foi comunicada ao governo federal. Já declarei em várias reuniões de blocos que o Sindan, de maneira organizada, não vai investir e não vai se responsabilizar por manter um banco de antígeno e vacinas. Isso não quer dizer que as 6 empresas associadas do Sindan pode ter como negócio próprio, como estratégia própria, a manutenção da produção. Até essas empresas isoladamente podem fazer acordo com o governo. O que o Sindan quer deixar claro e exaustivamente eu venho dizendo é que, por favor, não cobrem o Sindan. Não vai precisar, nós vamos torcer que não vai precisar nem de antígeno, nem de vacina. Somos brasileiros, não podemos pensar em caos, mas a gente quer deixar claro que o Sindan, de maneira organizada, não vai assumir essa responsabilidade. O governo federal planeja manter um banco multinacional de antígenos e vacinas, como suprimento caso a doença reingresse no país. A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina já posicionou que se manterá como uma zona separada dentro do programa do Plano de Erradicação. A separação do estado garante que, por exemplo, em caso de ocorrência de febre aftosa em outro estado, a certificação internacional catarinense não seja afetada. Se houver qualquer evento sanitário, seja em qualquer estado, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, a tendência nossa, sem dúvida, sempre é levantar as nossas barreiras, fazer com que aumentem os controles, que são normais, mas nesses casos nós aumentamos nossos controles para, de fato, não permitir a entrada de nada aqui mesmo. Vale lembrar que esse é um assunto que divide muitas opiniões, inclusive entre os pecuaristas nesses estados onde está sendo retirada a vacinação, porque não significa um relaxamento, bem pelo contrário. As fiscalizações precisam ser intensificadas para garantir que esse gado não entre com problemas e não gere um problema sanitário para o estado. Em Santa Catarina, por exemplo, no ano passado foram investidos 214 milhões de reais na SIDASC, que é o órgão de fiscalização do governo do estado.